Hello pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Áudios de Alma para Alma. E nós hoje vamos falar sobre traição, sobre infidelidade. E este episódio vem na sequência dos episódios que eu estou a gravar sobre relacionamentos. E portanto, este é um tema que toca muita gente. Já muita gente traiu, já muita gente foi traída. E eu vou tentar falar dele com a máxima sensibilidade que eu possa ter. Mas se esperas que este episódio seja, olha, esta pessoa que traiu é a pior pessoa do mundo, se tu traíste, fizeste algo de errado, fracassaste, é a pior coisa que podes fazer, é uma falha moral, esquece, não vai ser esse episódio. Eu quero que escutem este episódio com curiosidade e sem julgamento. Eu quero ir para além da dor. Eu quero ir para além do julgamento. E eu sei que é muito fácil, quando alguém nos trai, por exemplo, sentir a dor, sentir a raiva, e faz sentido sentir tudo isso, porque afinal esta pessoa traiu a minha confiança, magoou-me, passou os meus limites. E então eu sinto raiva. E eu já falei que a raiva aparece neste momento. Se alguém passa os meus limites, se alguém me magoou, eu sinto raiva. O ser humano sente esta energia chamada de raiva para agir, não é? Para se proteger. Às vezes até para magoar o outro. E eu entendo que isso seja a primeira coisa que vem assim à nossa mente. É sentir toda esta dor, é sentir toda esta raiva, e às vezes querer magoar o outro, às vezes vingança, eu entendo. Só que eu acho que ficar aqui não cura. Ficar aqui é muito raso. Ficar só a julgar o outro, a chamar-lhe nomes, a dizer que ele é errado, não é? Às vezes a difamar, para que outras pessoas não vão para lá, porque nós gostaríamos de estar lá, mas não podemos porque ele me fez mal. Eu acho que não cura ninguém. Ajuda, chega a algum lado, mas não onde nós queremos, provavelmente. Quer sentir paz, quer sentir-nos curados. E, portanto, eu acho que é raso apontar o dedo sem entender o que é traição e, afinal, é colocar-nos num sítio, num lugar que somos um alecrim dourado, não é? Que nós somos maravilhosos, os outros é que nos fazem mal, os outros é que são errados, não é? E eu sou tão boa pessoa, eu não mereço nada disto, porque eu nunca errei, porque eu nunca falhei, não é? E essa é uma situação delicada de nos pormos e que, na minha opinião, não permite a nossa evolução enquanto seres humanos. Ok? E assim, quando nós vamos a ver para traição, e portanto, se tu já foste traída ou se já traíste alguém, este é o episódio para ti. Porque vamos explorar a traição de um ponto de vista curioso, diferente. Este episódio é baseado num capítulo meu que eu comecei a escrever em 2018, que pode ser bem polémico, portanto, e eu também não consigo transmitir num vídeo todo esse capítulo, porque tem que ser lido de acordo com todos os capítulos anteriores, em que chegamos àquele em que faz sentido e é bem profundo. Mas eu vou tentar dar algumas pitadas desse capítulo. E portanto, se já traíste, se já foste traído, este episódio para ti, é o episódio em que nós vamos falar da traição, do que realmente significa, vamos explorar e vamos tentar curar feridas. E portanto, quando nós falamos de traição, as estatísticas são muito engraçadas, no meu ponto de vista. Normalmente, as estatísticas andam ali pelos 20, 30%. Portanto, 20 a 30% das pessoas que estão em relações monogâmicas ou relações a longo prazo traem. Alguns novos estudos mostram 50%, ou seja, metade das pessoas que estão em relações a longo prazo traem. E eu não sei se isto vos escandaliza, mas para mim faz-me rir. Sinceramente faz-me rir, porque é assim, pessoal, sejamos honestos, não é metade das pessoas. Pelo menos eu posso estar enviesada pela minha prática profissional enquanto psicóloga, terapeuta de casal, mas não, também é pessoal. O que eu vejo não é 50%. Eu se tivesse que dizer uma estatística assim para o teto, enquanto ser humano, ok? Enquanto ser humano, eu não sei, mas eu diria 80, 90% das pessoas que estiveram ou que estão em relações monogâmicas ou a longo prazo traem ou traíram. Eu acho que era algo mais honesto. Não? 80 a 90% eu acho que é algo muito mais honesto. Mas, não sei, digam-me vocês. Até gostava de saber qual é a vossa perspectiva.
uma vez também provavelmente não são psicólogos ou não são terapeutas de casal, então não ouvem muita coisa, mas ouvimos na rua, quanto mais não seja, não é? E portanto, que é muito interessante quando vamos a ver países também, os países que mais traem, ou pelo menos que dizem que mais traem, os países que são mais honestos, diria eu, se calhar, é o Brasil e a França. E não me surpreende nada. O Brasil, não é? Não me surpreende nada, a liberdade que eu amo. E a França, não é? Que são assim, sem julgamento, digamos assim. São pessoas. É uma cultura bem diferente em alguns aspectos, principalmente os relacionamentos. E portanto, mas onde é que surge a traição? Vamos começar por um ponto-chave que é assim: a espécie humana não é uma espécie 100% monogâmica. Como são, por exemplo, os cisnes, em que os cisnes escolhem uma pessoa e ficam com essa pessoa para o resto da vida. A espécie humana é aquilo que se chama de uma espécie monogâmica flexível, que eu adoro este termo. Portanto, a espécie humana é monogâmico flexível. E o que é que isto significa? Significa que os seres humanos têm duas necessidades básicas no que toca a relacionamentos. Se por um lado nós temos a necessidade de segurança, conexão, estabilidade, de apego, de vínculo, de amor, de dar e receber e a partir daqui construir algo a dois, e eu vou falar de relações monogâmicas, ok? Portanto, a dois, não estou a falar de outras situações, portanto, não vamos complicar aqui a coisa, pode ser que um dia fale de poligamia, não é este episódio. E, portanto, nós temos esta necessidade, por um lado, de segurança, de conexão, de dar e receber, de vínculo, de apego, de amor. E, por um lado, nós temos uma outra necessidade que é de exploração, de evolução, de novidade, de liberdade, de coisas novas. E isto é biológico. E eu já falei de algumas substâncias que têm essas mensagens dentro do nosso corpo. Já falei, por exemplo, da oxitocina, da vasopressina. Portanto, nós temos hormonas e neurotransmissores dentro de nós que nos pedem conexão, que nos pedem segurança, que nos pedem vínculos seguros, mas também temos outras substâncias dentro do nosso corpo que nos pedem, mesmo dentro de relações, como a adrenalina, como a dopamina, que é tão falada e que eu já falei bastante, que nos pedem novidade, coisas novas, exploração, evolução, liberdade, acontece. E, portanto, é desta dualidade que o ser humano às vezes sofre. Okay? É esta dualidade que nasce a traição. E vocês conseguem ver isso muitas vezes, provavelmente, nas pessoas a falar que é: eu até gosto dela, e nós construímos, ou dele, e nós construímos algo muito bonito, e somos os melhores amigos, e e construímos a casa, e temos agora os filhos, mas sei lá, não me sinto livre, não me sinto viva, ou vivo, não sinto que tenha novidade, não é? É um comodismo, é sempre tudo o mesmo. E eu até gostava de ser esta pessoa, mas eu acho que não sou. E sentimos-nos super mal, e sentimos-nos frustrados, e julgámos-nos a nós próprios, não é? Porque não entendemos que estas são duas necessidades que nós temos. Okay? E às vezes não é que nós queremos fugir do parceiro e ter algo novo, não é? Não é que nós queremos fugir do parceiro e traímos. É que às vezes nós estamos a tentar nos reencontrar com partes nossas que ficaram lá atrás perdidas. E essas partes podem ser altamente saudáveis, como a liberdade e querer, sei lá, explorar coisas diferentes e atrair-nos por pessoas diferentes, isso é biológico. Mas também às vezes vem de padrões inconscientes, e por isso é que eu gravei o episódio anterior antes, não é? De sentir-me viva, não é? Aqueles apegos ansiosos de ups and downs, e isto é que é amor, isto é que é, não é? Tesão, isto é que é adrenalina, isto é que é a verdadeira coisa. E às vezes este reencontro é com partes nossas que estão muito doloridas, sofridas, que vêm de traumas, que vêm de padrões inconscientes, que vêm lá atrás da nossa família, que vêm da forma como nós entendemos amor. E, portanto, às vezes a traição surge disto, surge desta dicotomia que nós não conseguimos integrar dentro de nós, ou que naquela relação não há segurança e ao mesmo tempo liberdade de sermos
pessoas múltiplas, ou de sermos diferentes versões de nós próprios, ou de termos conversas honestas sobre as nossas próprias necessidades, sem um julgamento do outro, e portanto eu não consigo ter a segurança para falar o que eu preciso falar e destas necessidades, nem a liberdade para explorar, nem a liberdade para falar, não é? Porque às vezes nós nem queremos explorar, às vezes quem nos dera, não é? Há pessoas que já traíram, que dizem isto muitas vezes, quem me dera ter tido a liberdade e a segurança, porque aquela pessoa dá-me toda a segurança do mundo. É por isso que é tão dicotómico e nós não conseguimos compreender enquanto seres humanos. É aquela pessoa dá-me toda a segurança do mundo, mas ao mesmo tempo eu não me sinto seguro para dizer, olha, atraí-me pelaquela pessoa. Porque eu sei que ela vai reagir mal e vai-me julgar e vai querer logo terminar comigo e vai ser uma guerra. E eu não me sinto seguro para dizer isto. Isto dói-me, então não sei o que fazer, ajude-me, por favor. É muito isto. Porquê? Imaginem, nós somos monogâmicos flexíveis, volto a repetir, quer dizer que nós não nos vamos atrair por uma pessoa só e apenas ao longo da vida. Ponto. Nós vamos atrair por pessoas diferentes. Mas esta atração não tem necessariamente que ter uma ação associada. Imagina, nós podemos atrair por uma pessoa e ter a consciência de dizer, ok, faz sentido, não é? Mesmo eu estar neste relacionamento que me gera muita segurança, esta pessoa não pode corresponder a todas as minhas necessidades. Então, eu estou-me a sentir por uma pessoa nova. Porquê? Olha, isto é consciência, não é? Isto é consciência. Porquê? Porque ela traz-me algo novo. Ou seja, no meu relacionamento está a faltar algo novo, está a faltar novidade, ou está a faltar liberdade, ou está a faltar experienciar coisas diferentes, a nível sexual, ou a nível emocional, ou o que seja. Ou uma viagem que seja. Ok, portanto, esta pessoa nova está-me a corresponder a esta necessidade. Porquê? O que é que está a acontecer aqui? Sei lá, por exemplo, olha, esta pessoa lê estes livros e é super interessante e eu adoro falar com ela e estou-me a sentir atraído por ela. Meu Deus, vou-me logo julgar internamente. Não. Esta pessoa é interessante. Eu atraio-me por ela, pelo intelecto dela, mas eu não necessariamente preciso ter uma ação. E eu poderia chegar a casa e, se houver a segurança e a liberdade, e dizer assim, olha, esta pessoa que eu conheci, estou-me a sentir muito atraído. Por isto, por isto, por aquilo. Acho que nos falta no nosso relacionamento, se não for livros, não gostas de livros, coisas diferentes. Vermos um documentário juntos, vermos um filme, discutirmos cultura, vermos uma peça de teatro. Está a faltar isto aqui. Só que isto demanda tanta, às vezes, consciência, evolução e conhecimento sobre isto, que nós não temos espaço, nós não temos momentos, nós não temos o que é necessário para termos estas conversas honestas. E nós não temos esta compreensão desta dicotomia que existe dentro de nós, que existe a necessidade de segurança e existe a necessidade de liberdade. Todos os seres humanos têm. E equilibrar estes dois polos pode ser muito desafiante, eu sei, ok? E quando nós vamos, mas já vou chegar aqui a este ponto, e quando nós vamos falar de traições, existem diferentes tipos de traições que são estudadas, não é? Existe a traição física, parte sexual, o toque, o beijo. Existe a traição emocional, não é? Falar com outra pessoa e sentirmos muito desconectados, apaixonarmos pela pessoa. E existe a traição digital, que agora também é muito estudada, não é? Portanto, as redes sociais que apareceram aqui foi um boom e é por isso que eu acho que a traição é tão mais elevada do que as estatísticas mostram. As pessoas não conseguem ser honestas. Porquê? Por este medo de julgamento e porque a sociedade diz que é errado, mas sem entender e sem dar liberdade ao ser humano de ser ele próprio e de se entender e portanto, quando ganhamos espaço para termos consciência da nossa biologia, de quem nós somos, também ganhamos espaço para pensar sobre isto e tomar decisões alinhadas com quem nós somos e com quem nós queremos ser. Já lá vou chegar. E, portanto, existem estas traições digitais pelas redes sociais, pelas mensagens, por fotos, por mil e uma coisas. E, de facto, quando nós vamos a ver a diferença entre sexos, não géneros, sexos, e os estudos sobre a sexologia e sobre traições ainda são muito retrógrados às vezes, ainda são muito difíceis, porque são difíceis de implementar, eu compreendo tudo isso, não é? Mesmo quando estava na universidade de mim era difícil de implementar, não é? Estudar o sexo, estudar todas estas variáveis é difícil em contexto laboratorial. Mas, portanto,
ainda às vezes é um bocadinho retrógrado na questão da homossexualidade, etc. Não julgador, mas com uma dificuldade de estudar várias coisas, embora estejamos a chegar lá. Mas quando nós vamos ver as diferenças entre homens e mulheres, por muito tempo sempre foram os homens que traíram mais, agora cada vez está a ser mais equilibrado, embora ainda se demonstre que os homens traem mais, mas normalmente a traição do homem é muito mais traição física, ok? O desejo sexual, o sexo, o beijo, o toque. E isto tem uma explicação biológica e histórica e evolucionária, mas eu já chego lá. E a traição da mulher é muito mais emocional, é muito mais de conversar com o outro, do apego, do amor, deste vínculo, desta necessidade de segurança e de conexão. E isto é explicado por vários fatores, como por exemplo, não é? O homem, primeiro, a nível sexual, a libido do homem aumenta muito mais facilmente com a parte visual. Por exemplo, numa relação monogâmica heterossexual, se a mulher aparecer toda despida à frente de um homem, vamos, porque não? Vamos lá fazer, acontecer. Enquanto que se calhar um homem aparecer todo despido à frente da mulher, ela diz assim, mas vais vestir? Já me estás a irritar, para que é que estás a fazer isso? Sei lá, não é? Mas que falta de respeito é esta? Mas eu chego a casa cansada de um dia de trabalho e eu chego e estás assim, tipo, mas que eu? Sou uma máquina? Sou não sei. Porque o homem é muito mais visual e a libido da mulher é muito mais fomentada pela questão de segurança e pela questão emocional. Por exemplo, se calhar a libido da mulher ao final do dia vai estar muito mais aumentada se, em vez de aparecer despido de manhã, ele me for fazer um pequeno almoço, ele tratar de assuntos e diz assim, não te preocupes que eu faço. Ui, eita, um homem que me traz segurança, que eu não preciso ser a super mulher, que eu posso relaxar, porque o sexo da mulher é muito isto, é uma entrega, é uma devoção e é receber energia mesmo pelo ato sexual. A mulher recebe, o homem dá, o homem pode dar a qualquer momento. Pronto, não vou entrar pelo sexo, mas é muito interessante. Então, desde o ponto de vista biológico, o homem trai muito mais pela parte física, visual, desejo sexual e também do ponto de vista evolucionário. Imaginem, o homem, não é? Antes ele ia nas cavernas, etc., saía por muitas semanas. A possibilidade dele de manter uma hereditariedade genética era se tivesse relações com diferentes mulheres. Enquanto que a mulher, se tivesse relações com um homem ou o que fosse e estivesse grávida, não é? Certeza que aquele filho era dela. Portanto, os genes dela passavam sempre. Se ela está grávida, o filho é dela. O homem não tinha essa certeza, não havia testes genéticos. Então, para ele aumentar a probabilidade de ter os genes dele passados, não é? E procriar e ter filhos, era ter relações com várias mulheres, ok? E, portanto, há todo um estudo e é super interessante ver como não só a nossa história enquanto seres humanos, como a sociedade ainda muito, não é? Esta necessidade da mulher ter segurança, desde um ponto de vista social, não é? Anterior, de financeiro, etc. Portanto, há muitas variáveis que explicam as traições, os diferentes tipos de traições, mas no fundo, quando nós vamos a ver uma relação monogâmica heterossexual e mesmo homossexual, a traição não é só este desejo sexual, não é só uma necessidade de segurança, de conexão emocional. A traição tem muito a ver com esta, às vezes, frustração emocional, esta desconexão, não é? Esta desconexão com o parceiro. E é este o ponto que eu quero dizer, que é muito importante, que é a biologia pode explicar instintos, mas não justifica ações. A biologia pode explicar estes instintos que nós temos enquanto animais e espécie humana monogâmica flexível de querermos segurança, mas ao mesmo tempo sentirmos atraídos por muitas pessoas. E termos relações com muitas pessoas. E faz sentido para a nossa espécie e eu já vou falar porquê. Portanto, a biologia pode explicar estes instintos naturais que nós temos de conexão com várias pessoas, mas não justifica ações. Não justifica decisões. Porque é assim, é certo que somos uma espécie, não é, de humanos que são animais. Tudo certo com isso. Mas temos toda uma longa história
em que ganhamos tantas coisas ao longo desta evolução, em que o nosso cérebro evoluiu tanto e o pré-frontal continua a evoluir por muito tempo, enquanto indivíduo, que nos permite ter consciência de nós e dos outros, coisa que outros animais não têm. Portanto, sim, nós somos animais, mas racionais. E, portanto, não podemos, quando nos dá jeito, justificar ações pela nossa biologia. Não é? Claro que eu teria, na minha biologia, nós não somos 100% monogâmicos. Ok, mas és um animal racional e depois tu tens a consciência para poder tomar decisões que sejam alinhadas contigo e com a pessoa que tu queres ser. Portanto, com quem és e com quem tu queres ser, quem tu queres ser. Ok? Mas, portanto, de onde é que vem esta necessidade social? Já que realmente na biologia nós não somos 100% monogâmicos, onde é que vem esta necessidade social de sermos monogâmicos? E, portanto, e que surge aqui muito julgamento. E, portanto, surge a estrutura, é o que solidifica a nossa sociedade. Esta necessidade de, não é, casarmos, ter filhos, de continuarmos a nossa espécie, de manter aqui uma base estrutural, e é por isso que quando casamos, quando temos filhos, temos ajudas nas nossas taxas, nos nossos impostos, etc, etc e tal. Portanto, há esta necessidade da sociedade de se organizar, ter uma estrutura e não andar aqui em libertinagem, que é bem diferente de liberdade. Espero um dia consigamos todos ser livres, entendendo a diferença entre liberdade e libertinagem. Mas imaginem, de facto nós não somos 100% monogâmicos. Somos monogâmicos flexíveis. E deixem-me falar deste ponto, que é... Ainda bem que eu sou... Posso só dizer isto? Ainda bem que somos monogâmicos flexíveis. Mas ainda bem, louvado seja o Senhor, que Ele nunca erra, nunca errou. Porquê? Catarina, mas és a favor da traição? Sem julgamentos, não se esqueçam, sejam abertos. Porquê, Lauro? Lauro, se eu fosse um cisne, tu estás-me a dizer que a primeira pessoa que eu me apaixonei, eu ia ter que ficar com ela para o resto da vida? Mas tu queres isso para mim? Ai, sem julgamentos, não é, Cat? Sem julgamentos. Tu queres isso para mim? Ai, por favor. É que a Cat, não é? A Catarina Barros é uma pessoa, é taurina, é romântica, é para sempre, é hopeless romantic. Ela é e vai ser, e ela ama o amor, e portanto já se apaixonou muito, por coisas maravilhosas, por coisas menos maravilhosas. E portanto, se ela tivesse que ter ficado com a primeira pessoa que se apaixonou, sério, vocês não me desejem isso, mas pensem isso para vocês, não é ainda bem que somos monogâmicos flexíveis, que temos esta necessidade de conexão e ter um parceiro, mas ao mesmo tempo temos a liberdade de ir experimentando, indo, experienciando, conhecendo, escolhendo, evoluindo. Não é maravilhoso isso? Não é perfeito? Tu tens um propósito e, portanto, é maravilhoso. Imagina que tu tinhas ficado com a primeira pessoa que te apaixonaste, Laurinho. Jesus, não sei, se calhar não, se calhar vocês sempre foram evoluídos, eu não fui sempre a evoluir, de todo, mas há pessoas super evoluídas e há pessoas, imaginem, a monogamia é também um espectro, tudo nesta vida é um espectro, a sexualidade, a monogamia, tudo, nós somos multidimensionais e, portanto, há pessoas que sim, que se apaixonaram lá aos 15, 16 anos e ainda hoje estão com essa pessoa e eu acho isso maravilhoso e acho que realmente funciona para muitas pessoas. Acho que para um número pequenino de pessoas, mas para realmente muitas pessoas isso funciona, ainda bem. Mas imaginem, isso é realmente muito complicado. Não é o trajeto se calhar mais fácil porque nós vamos mudando e os outros também, então é muito difícil crescermos ao lado de uma pessoa, não é? E permitir que a pessoa se torne o que ela quiser, a liberdade, e que sempre o que ela se torna vai coincidir com aquilo que eu me vou tornando dentro da minha liberdade e não dentro de padrões inconscientes, não dentro do tens que caber nesta caixa e agora começamos a namorar aos 16, fomos o nosso primeiro amor, vamos ter que ser para sempre e vais crescendo sim, mas dentro destes limites. Isto não é liberdade, é por isso que dá muita asneira. E é por isso que nós víamos há uns tempos, quando apareceu o Facebook, para as pessoas mais velhas,
nossa, isto foi um boom, não é? Porque essas pessoas tiveram que casar por vários motivos, sem julgamento, a vida é desafiante, a sociedade era ainda mais desafiante há uns anos atrás, ainda é desafiante, e portanto tiveram que se casar, às vezes não por amor, às vezes até pensavam que era amor, às vezes por necessidade, e portanto não havia escolha. E não tiveram espaço para experienciar, nem podiam, senão eram apedrejadas, não é? Eu se tivesse nascido há 100 anos atrás, 250, eu era apedrejada por todos os lados, não é? Pela mulher que sou, pelas experiências que tenho, pelos estudos, não é? Era apedrejada por ser bruxa, era apedrejada por ser... Pronto, por tudo e mais. Portanto, não é? Se há pessoa que tem compaixão por tantas mulheres e tantos homens que passaram por tantas coisas, também sou eu, por me permitir ser tantas coisas e certeza que também és tu. E, portanto, sem julgamento. Mas essa falta de experienciação, essa falta de experimentação com outros seres, de repente abriu-se aqui o Facebook e foi um boom de traições. Foi um boom, não é? Porque é muito difícil realmente, dentro de uma liberdade e de uma segurança, nós andamos sempre a crescer um ao lado do outro. E, portanto, ainda bem que somos flexíveis nesta monogamia e que nos podemos ir conectando com uma pessoa de cada vez. Se isso for o teu valor. Imaginem. Para mim, é um valor meu, a fidelidade. Mas como eu já falei do episódio dos valores, e se não viste vai ver, porque é muito importante nós sabermos quais são os nossos valores, a nossa bússola interna, o que guia as nossas decisões. Okay? Quando a vida está muito difícil, desafiante, ainda mais importante é. Quando não sabemos para que lado ir, os nossos valores vão nos dizer. E portanto, um dos meus valores é realmente a fidelidade. Ponto. Mas vocês conseguem ver isso não só nas minhas relações românticas, porque se é um valor meu, está em todos os campos da minha vida. E vocês conseguem ver isso nas minhas amizades, que é uma das coisas que eu mais prezo e das coisas mais importantes para mim, é esta lealdade, esta fidelidade, mesmo nas amizades, de eu poder contar com o outro, de eu poder ser livre para ser quem eu sou, sem julgamentos, para podermos fazer coisas diferentes e viajarmos e sermos loucas, a sério, as minhas amigas, a sério, a amizade feminina é assim a experiência... Ai, eu fico emocionada. É assim das experiências mais bonitas que existem a nível de amor. A amizade é das experiências mais bonitas que existem de amor, porque não há sangue que nos una, não há uma obrigatoriedade. Somos amigos porque queremos. E não há nada mais bonito que ser livre para escolher e escolhermos aquela pessoa. Apesar de todos os apesares. E, portanto, esta minha fidelidade é também nas amizades em que eu me sinto segura para confidencializar, eu sei que posso contar com aquela pessoa para os melhores, para os piores momentos, em que eu posso ser eu própria, em que eu posso ser livre, não é? Que há uma conexão profunda. E, portanto, fidelidade, realmente, lealdade, é um dos meus valores, assim, mais importantes também. E vocês veem isso em tudo. Eu já estou a melhorar, porque às vezes, não é? Eu, como sou taurina e tenho muitos elementos fixos e sou uma pessoa, pronto, várias coisas na minha vida que me fazem ser, não é? Muito estruturada. Então, até nisto, às vezes sou muito estruturada mesmo. E vocês até veem a minha fidelidade, às vezes, em subscrições. Não sei se é esse tipo de pessoa, mas eu, às vezes, até séries e livros. Imaginem, eu já não estava a gostar de ler. Isto é uma analogia, às vezes, para relações, não é? Eu já não estava a gostar daquele livro. Mas eu continuava a ler porque eu tinha que terminar até ao fim. Eu tinha que ir até ao fim, não é? Do livro. Da série. Eu já não gostava daquela série há 2 temporadas. Mas eu tinha que terminar porque comecei. Não é? Às vezes até no extremo, tudo que é o extremo não é positivo, mas vocês podem ver assim muitas coisas. E esse é o ponto. Ok, nós sabemos que a nossa biologia é esta, mas é isto que eu quero para a minha vida. E portanto, eu também me atraio por várias pessoas, atraí-me ao longo da vida, mas eu realmente quero uma relação monogâmica, estável, que me dê segurança e que me dê também liberdade dentro da nossa vida, dentro daquilo que eu quero para mim, porque um dos meus valores é fidelidade e lealdade. E portanto, se um dos teus valores é esse, então, procura pessoas que também sejam dos valores. Sabem? Isso é a chave. Porque, imaginem, nós vamos estar a obrigar alguém a estar connosco e a estar só connosco, se isso não é um valor, não vai resultar. Imaginem, dizerem-me assim, eu não traio por medo de perder a pessoa.
tchau, Lauro, não me trais por medo de me perder. Ou eu não traio porque é errado, eu não traio porque é igreja, porque eu faço parte aqui de um comício qualquer e vão-me julgar. E os meus pais dizem que não posso fazer isso, sou filhinho querido. Tu não me trais pela igreja? Tu não me trais por medo de me perderes? Eu sou assim tão diferente assim. É que isto a mim não me diz nada. Eu não quero que a pessoa não me traia por apego. Por medo de me perder. Por isso é que vejam um episódio sobre apegos, por favor. Vejam um episódio. Eu sei que não era a pessoa certa. Há 2 episódios atrás, portanto, vejam esse episódio. Eu não quero que não me traiam porque é errado e não pode, e não pode, e não pode. E está a negar, não vai funcionar. A negar uma necessidade. Porque quanto mais nós dizemos não podes, mais vai querer fazer. Isso nunca resultou. Dizer que a traição é errada, sempre disseram isso ao longo destes séculos todos. Reduziu a traição? Não, eu acho que até aumentou, se calhar. Dizer que a traição é errada, meus caros colegas, e dizer que és a pior pessoa do mundo, e insultar, e a igreja repudia, e a sociedade também, temos que casar, nunca fez com que as pessoas traíssem menos. Muito pelo contrário. Não é? Quanto mais dizemos não podemos, mais queremos. Se eu te disser não podes pensar no elefante cor-de-rosa, tu não vais pensar no elefante cor-de-rosa. Durante este episódio, pensaste no elefante cor-de-rosa? E agora? Eu já estou a pensar no elefante, já estou a pensar nas partes no corpo do elefante. Não posso pensar naquele meu elefante cor-de-rosa, naquele unicórnio. Ai, ai, ai. Portanto, não existe isso. Então dizerem-me a mim que não me traem porque não podem, porque me vão perder. Eu não quero que tu me traias por medo. Eu quero, não é, que se houver uma necessidade não correspondida, que seja conversado, que seja naturalizado, que seja normalizado, te sintas seguro de conversar comigo e que não me traias porque, porque és um ser racional, não é? E porque é um valor teu. E se em algum momento deixar de fazer sentido esta relação, que sejas honesto o suficiente para, não é? Por exemplo, eu não traio, imaginem, no meu caso, eu sou uma pessoa que a fidelidade então é um valor meu. Não quer dizer que eu não me atraia por outras pessoas, não é? Eu já estive numa relação muito longa e eu sei que é difícil às vezes manter este entusiasmo, estas coisas todas. Só que a partir do momento em que tu queres estar com outra pessoa, isso já me aconteceu, não é? Termina essa relação. Imaginem, eu não traio o outro por um medo de o perder, eu não traio por apego, traio por amor, porque eu sei que eu não estou a trair a ele, estou-me a trair a mim própria. Eu estou a trair os meus valores, eu estou a trair quem eu sou e quem eu quero ser. Ao magoar o outro, eu estou a magoar a mim. E eu posso já não amar o outro, mas eu amo-me a mim. E amar-me a mim é tomar decisões congruentes com quem eu sou, quem eu quero ser, com o que me faz bem. Ponto. Portanto, eu não me traio porque eu amo o outro ou amo a mim e sou um ser racional e com consciência. E, portanto, às vezes nós, nesta coisa das relações e tudo mais, e eu entendo, há uma necessidade muito de apego, não é? Há uma necessidade de agora és meu namorado, depois és meu fiancé, meu noivo, depois és meu marido, depois é o pai dos meus filhos, a pessoa que eu estou a construir casa, a pessoa que eu casei, a pessoa que... E vamos criando aqui uma cerca à pessoa, não é? Que eu, do meu ponto de vista, não é muito saudável. Porque estamos a negar, não é? Estamos a negar quem aquela pessoa realmente é, ou quem quer ser, ou a possibilidade de ter espaço para o saber, por uma necessidade de segurança nossa que projetamos no outro porque não a temos internamente. E este é um outro ponto que é mesmo difícil de às vezes de explicar. E eu até vou querer ler aqui uma parte minha do capítulo.
porque vai muito profundo, mas eu estou a tentar transmitir da forma mais leve, sem julgamento e tranquila por aqui, que é, eu acredito piamente que quanta mais liberdade nós damos ao outro e um amor seguro, menos o outro nos vai trair. Quanto mais nós dizemos não podes, mais ele vai querer. E nós não queremos estar com alguém que não trai porque não pode. Nós queremos estar com alguém que não trai porque não quer. Ou porque não faz parte dos valores dele, então isso nem está na equação, nunca estará sequer. Ok? Neste ponto eu já vou falar. E portanto, eu acredito piamente que quanto mais liberdade nós damos ao outro e um amor seguro, menos ele trai. Porque mais nós entendemos o quão difícil é encontrar uma relação assim. Imaginem, mais um self-disclosure. Quanto mais eu estou numa relação como é que eu estou agora, eu não estou a dizer que não possa acontecer, eu já vou falar desse ponto, da culpa, ok? E tudo que vem quando acontece uma traição. Mas imaginem, eu estou numa relação neste momento em que me traz tanta conexão. Apaixonada, claro que estou, amor, conexão, segurança. E ao mesmo tempo uma liberdade de ser quem eu sou, um impulsionar de quem eu sou, da mulher que eu sou e que eu posso ser, de querer o melhor para mim, de dizer vai, eu estou aqui. Tanta coisa que envolve a minha relação, porque também, né, às vezes estamos a viver juntos, outras vezes estamos em países separados, então também há aqui toda uma fomentação de liberdade, de expansão, de evolução, de tesão. Há aqui muitas coisas, mas imaginem, quanto mais eu estou numa relação assim, em que eu posso fazer o que eu quiser, eu sou livre de fazer o que eu quiser. Agora eu escolho o que eu quero fazer, consoante a pessoa que eu quero ser e a relação que eu quero ter. E a vida que eu quero ter. Portanto, e ele mesmo, ele é completamente livre de fazer o que ele quiser. Está ao encargo dele, eu não posso. Não, eu não posso proibi-lo de fazer certas coisas. Eu não posso. Agora, eu tenho que confiar que ele vai tomar as melhores decisões para ele e depois para nós. E que nesse meio termo nos vamos encontrar. E, portanto, quando mais eu estou numa relação assim, onde é que eu vou encontrar? É tão difícil, a sério. E às vezes isto temos de ter consciência que é tão difícil encontrar uma relação em que nos sintamos apaixonados, seguros, confortáveis e ao mesmo tempo livres, que é do género. Primeiro, apaixonado por outra pessoa nem sequer faz sentido, porque eu quando estou apaixonada, esqueço. Só vejo palas à frente. Portanto, o nível de conexão, de carinho, de tudo que ele é, que representa, também não vou encontrar em lado nenhum. E já encontrei aqui, está ótimo. Não é fácil. E depois toda a parte sexual e de liberdade e coisas diferentes compensa. Ok, vou ter uma relação sexual com outra pessoa. É assim, eu não sou mulher heterossexual. Se eu esperar que o homem me chegue até ao orgasmo, é tão difícil, são tão poucos que sabem. Para quê? Sabe? Quanto mais nós permitimos a pessoa ser ela própria e livre e damos tudo isto, menos ela vai querer ir. Porque ela sabe o quão difícil é encontrar isto noutros sítios. Ok? Ok, com isto eu não estou a dizer que quando há uma traição, imaginem, eu quero mesmo que isto também fique claro, que é, quando existe uma traição, eu não estou a dizer, e é por isso que eu quero que se livrem do julgamento, que a pessoa é errada, que fez algo de mal. Pá, não, a culpa é uma hiperresponsabilização. Existem tantas variáveis que levam uma pessoa a trair e é por isso que cada caso é um caso. Às vezes o álcool faz com que o nosso controle inibitório diminua e então esta parte racional e de tomar decisões congruentes com quem nós somos não está ativa e, portanto, fazemos coisas que nos arrependemos completamente. Portanto, existem tantos diferentes tipos de traição, ok? Que eu não quero que entendam que, neste sentido de julgamento, porque há tantos fatores que estão envolvidos e que às vezes, e eu vou ter mesmo que dizer isto, porque às vezes aquela traição se calhar foi o melhor que nos aconteceu ou uma coisa muito importante. Porquê? Porque a traição também pode, quando acontece, ser um momento de reflexão sobre o que é que não está a correr bem nesta relação ou sobre como é que eu atraí esta pessoa, como é que realmente eu não vi os valores dela, como é que me enganaram tão bem, como é que isto me continua a acontecer, o que é que estas traições me estão a trazer.
que é que elas me estão a tentar ensinar? Foi, isto acontecia sempre com a minha mãe e eu julguei tanto a minha mãe que foi sempre perdoando. Ou o meu pai, se calhar agora eu entendo melhor. São tantos fatores, é por isso que eu não vou conseguir tocar em todos os pontos do meu capítulo da traição, mas eu quero que sejam abertos e curiosos para a exploração da traição, ok? Porque isto pode ser uma coisa tão, não quero dizer positiva, desta dicotomia positivo e negativo, porque a traição é tão difícil, é uma quebra de confiança tão grande, é tão doloroso tantas vezes, que eu não quero dizer isso, mas toda a experiência, quando é aceito pelo que ela é, integre na nossa experiência de vida, ela traz-nos sabedoria. E é por isso que eu quero que vão para além de isto está errado, isto foi errado. Se calhar isso foi importante que me acontecesse, porque abriu-me aqui uma caixinha de Pandora para o que eu não quero, para o que eu quero, porque é que eu repito estes padrões, que tipo de pessoas eu atraio, não é? Porque nós não somos o alecrim dourado, nós atraímos aquela relação. E a lei da atração não é só para manifestar dinheiro. Não é só para as coisas boas, a lei da atração está sempre a acontecer, a nossa energia vai ressoando com diferentes experiências, diferentes pessoas, diferentes coisas e vamos atrair às vezes coisas que não são assim tão boas para nós, mas que são também importantes. Eu só queria pôr este ponto para frisar mais o não julgamento. Às vezes sim, apetece-me dizer que ele é um filho, mas depois temos que avançar um bocadinho, entender o para além. E até se foste uma pessoa que traiu, ir para além da culpa. Entender tudo isto que eu disse hoje, mas ir para além da culpa. Porque a culpa torna-nos pequeninos. Não nos faz aprender. Não é? Não saímos dali, queremos ficar escondidos no mundo. Não é? E eu quero que entendas que és responsável pelo teu ato e que o teu ato pode ter magoado alguém e pode ter magoado a ti próprio, mas que há tantas variáveis a considerar quando isso aconteceu. Okay? A relação pode ter estado desgastada, podes ter feito, podias estar embriagado, pode ter acontecido aqui tantas coisas que expliquem os teus traumas. Porque é como eu vos disse, às vezes a traição não é fugir do parceiro, é tentar, não é, reencontrar-nos com partes nossas que ficaram lá atrás. E às vezes essas partes nossas são traumáticas, às vezes são aprendizagens de amor que não são assim tão saudáveis. E é importante explorarmos, é importante curarmos, é importante irmos para além dos aléns. Ok? Mas eu só queria dar este achego da culpa e da hiperresponsabilização, porque deu-me aqui um clique quando eu disse qualquer coisa ali atrás e eu queria dizer isto. Mas voltando ao meu ponto, que eu queria mesmo ler aqui uma parte sobre a permissividade, que é permitirmos que alguém seja livre, não faz com que essa pessoa traia mais, muito pelo contrário. Na minha perspectiva, quanto mais nós dizemos que não pode, mais provavelmente acontece. E às vezes nós estamos a projetar nesse não pode, porque és meu namorado, porque já és meu marido, porque já és pai de filhos, porque já és não sei o quê. Estamos a projetar uma falta de segurança que existe em nós. E, portanto, nós projetamos no outro, que também é um ser humano imperfeito e tudo e mais alguma coisa, esta necessidade de segurança. Né? Esta necessidade de ele me oferecer algo que eu não consigo oferecer a mim própria. Portanto, se eu não me sinto segura internamente, porque imaginem, aquele raciocínio que eu fiz sobre a minha relação atual e tudo mais, parte muito da segurança, né? De saber quem eu sou e de saber que pode acontecer. Imaginem, confiar no meu namorado não é dizer que ele nunca vai o fazer, é eu dizer que mesmo que ele um dia me traia, eu confio que eu tenho os instrumentos necessários, não para lhe fazer mal, mas as estratégias, os instrumentos necessários para eu dar a volta por cima, para eu integrar a experiência, para eu aceitar, para eu seguir em frente, ou para eu perceber o que é que faz sentido, o que é que não faz. Confiar numa relação não é só confiar que o outro nunca vai fazer, porque isso eu nunca vos posso dizer, por muito boa pessoa que a pessoa aparente ser e que tenha os valores corretos, mesmo eu nunca posso dizer que nunca o farei. Eu nunca posso dizer que nunca vai acontecer, não sei. Não sabemos. E o não saber gera muito desconforto, eu compreendo, mas é aqui que é importante gerar a segurança dentro de nós. Confiar numa relação não é esperar sempre o pior também, mas é dizer assim, se acontecer, eu sei quem sou, eu sei as estratégias que eu tenho, a resiliência que eu tenho, eu vou meditar, eu vou escrever sobre o assunto, eu vou para a terapia, eu vou fazer o que for preciso, mas eu confio que eu consigo ultrapassar isto. E isto é verdadeira confiança, isto é verdadeira segurança.
E é por isso que temos de trabalhar tanto em nós, não é? Para estarmos numa relação. Mas eu também acredito que amar é um verbo e aprende-se amando. Aprende-se estando dentro das relações, total. O que é para nós, o que não é, o que faz sentido, o que não é, quem nós somos. Nós aprendemos muito quem nós somos numa relação. Mas eu queria só dizer isto, ok? Que às vezes nós estamos a projetar uma insegurança que está dentro de nós, ok? Um apego, um medo de perder. Não queiram estar com alguém que está convosco para não estar sozinho, que não vos trai porque da sociedade diz que é errado, que não sabe muito bem quem é. Sejam atentos aos valores da outra pessoa. Se estiveres numa relação, até podes fazer este exercício com o teu parceiro. Primeiro, se ele não entender muito bem o que é que são valores, ou ela não entender muito bem o que são valores, mostra-lhe o meu episódio. Portanto, vejam o meu episódio sobre valores. E já agora, se estás a gostar deste episódio, vem aqui subscrever ao YouTube, please. Vem subscrever ao YouTube, deixa o teu like, subscreve também no Spotify, porque isso também me ajuda muito, no Apple Podcast. Portanto, dá toda a forcinha, porque eu estou aqui a fazer isto gratuitamente e amo fazer isto, totalmente. Mas tu também podes fazer de uma forma gratuita algo que me ajuda a mim, não é? A manter este podcast. Imagina, eu faço de forma. O universo é tão maravilhoso que tem esta possibilidade que é: eu faço de forma gratuita, tu retribuis com um gosto, com um comentário, com uma subscrição de forma gratuita, mas eu ganho dinheiro com isso. Percebem? Tipo, toda a gente está a fazer de forma gratuita, mas o universo, não é? Esta plataforma, estes YouTubes, estes Spotifys, por isso, não é? Fazem com que eu receba. Portanto, eu sempre vou receber, nem que não seja o amor de vocês, mas se puderes contribuir até nessa forma, de um comentário, de um like, de passares para mais pessoas que cheguem até mim, que eu possa ajudar, que nos possamos conectar, agradeço muito, ok? Portanto, segue se ainda não seguiste. E pronto, eu queria dizer queria só ler esta parte de um capítulo que eu escrevi, que é assim: transparência, permissividade e liberdade não aumentam a probabilidade de traição. Pelo contrário, podem fortalecer uma relação. O amor verdadeiro não nasce do medo ou do apego. Nasce da pureza, consciência e liberdade. Quando vibramos nessa verdade, somos seletivos, conscientes e escolhemos de acordo com o nosso potencial, sem padrões sociais, manipulações ou jogos mentais. E isto dos jogos mentais, não é? Porque acho que o capítulo anterior ou 2 capítulos atrás é sobre estes jogos mentais que existem dentro das relações, que é fantástico. Mas é muito isto, não é? Quando nós nos permitirmos sermos quem nós somos, permitimos o outro ser quem ele é, isto é amor. O amor não parte do medo, não parte destes jogos, não parte de manipulação, não parte do não podes, ok? É porque às vezes nós queremos muito, isto é uma dicotomia também do ser humano, que é nós queremos muito ser amados incondicionalmente, mas para amar colocamos tantas condições, não é? Toda a gente quer ser amado incondicionalmente, mas tem uma grande dificuldade de ser a pessoa que ama sem condições, não é? E portanto, a conclusão final também que eu quero dar a este episódio, eu sinto sempre que há tantas coisas que eu posso dizer, mas a conclusão final que eu quero dar a este episódio é: quem ama é quem se beneficia. Portanto, se tu foste traído, não é? Primeiro, sinto muito, mas se foste traído, se foste a pessoa que amou, se foste a pessoa que foi vulnerável, que se permitiu, que se entregou, que esteve lá e que no fim foi traído, que o magoaram, eu quero dizer que a longo prazo és tu quem ganhas. É sempre quem ama desta forma, como eu escrevi aqui, pura, consciente, livre, não é? Que ganha. A pessoa que está com jogos, que trai, que tem estes esquemas, por alguma descompensação, por alguma situação, por alguma necessidade não entendida, que ele próprio não entende, ou que ela própria não entende, e portanto que deveria fazer terapia, não sei. Essa pessoa, a longo prazo, não acho que seja quem se beneficie. Quem ama sempre se beneficia. É sempre quem recebe mais. Porque tu até podes estar magoado neste momento, mas eu sei que quando lambes todas essas feridinhas, quando entendes, eu atraí esta pessoa, também sou responsável por ter atraído esta pessoa, esta situação, entendo, curo, perdoo os meus pais, ou curo estes antecedentes que me trouxeram até aqui, ou situações que me levaram a esta situação, comportamentos meus, ou
não ser assertivo desta relação, ter sido mais passivo, não ter dito o que eu necessitava, o que for que te levou a essa situação também. Quando realmente fazes as pazes, já não só precisas chamar nomes, mas tens compaixão, mas isto já é outros níveis, não é? É por isso que o capítulo é tão importante, mas pronto. Quando tens esta compaixão, dizer assim, olha, está bem, continua assim. Vemo-nos daqui a uns anos, não é? Quando tens esta compaixão pelo outro e percebes, não fui eu que tive errado, nem nunca terei, e portanto eu vou amar de novo e vou-me entregar com a mesma intensidade, porque vale a pena. A canto romântica. Vale sempre a pena. Sério, sintam, amem e amem muito sempre. São vocês que se beneficiam, acreditem. Vocês vão ser sempre aquela pessoa que os outros olham para trás e dizem aquela amava, não é? Sejam sempre essa pessoa, porque vão encontrando, à medida que se curam, não é? Vão ressoando com essas pessoas. Não é? E portanto, este foi um episódio sobre traição, sobre tanta coisa. Quis expandir um bocadinho a nossa consciência, debater um bocadinho alguns assuntos, sem julgamentos, para que possamos curar feridas e possamos depois ter relações mais livres, mais conscientes, mais amorosas, baseadas em acordos, não é? Que são baseados nos meus valores e nos valores da outra pessoa e que são falados, porque isso é um ponto importante. É que às vezes nós começamos relacionamentos com acordos que vêm dos nossos pais e que nem são falados. É de género, ok, agora estamos a namorar. Às vezes nem sabemos se estamos bem a namorar ou se estamos com algum label que não são importantes, mas ajudam-nos a estruturar. Não é? Todos os rótulos nos ajudam a estruturar de alguma forma e o nosso cérebro a entender, não é? O que é isto, o que é aquilo, é amarelo, é preto, é um ser humano, é um cão, tudo tem rótulo. É assim que o ser humano, através da linguagem, se organiza. Portanto, não é necessário, mas pode nos ajudar a organizar. E, portanto, às vezes nem sabemos bem em que patamar estamos. Mas depois sabemos, ok, namoramos. Mas nem sequer temos esta conversa baseada na segurança e na liberdade. Dizermos o que queremos. Qual é o nosso acordo? O que é que faz sentido para nós? Às vezes herdamos acordos, não é? Inconscientes de outras pessoas em que agora namoramos e, portanto, é expectável isto. Eu acho isto. Acho que o outro também deve achar isto e ficamos nos achados, não é? Sem comunicação, portanto, agora que namoramos eu espero isto, isto e isto, mas a outra pessoa nem sabe. Mas eu espero que ele espere isto, mas... E portanto não há nada aqui, não é? Portanto, que possam fazer acordos baseados em quem vocês são, não é? Em quem a outra pessoa é, que possam ser modificados ao longo do tempo, que tenham essa liberdade, não é? Essa segurança, mas que sejam vossos, que façam sentido para vocês. E que não seja porque a sociedade diz que tem que ser assim e precisam de dizer. Porque se olharem à vossa volta, o que a sociedade nos diz para fazer não resulta. Não resulta quase nunca, não é? Se olharem para os vossos pais, se calhar, ou tios, ou outros relacionamentos, ou amigos, pá, não está a resultar muito bem. Então se calhar vamos fazer de forma diferente. De uma forma que esteja conectada comigo, com quem eu sou. E vamos falar abertamente sobre o que eu espero desta relação, sobre o que eu quero, quais são os meus valores, quais são os teus. Okay? Façam esse exercício com o vosso parceiro. Escrevam, digam, vais escrever 3 valores teus, 3 valores meus, eu vou escrever 3 valores meus, acho que há um bocadinho não disse este exercício. Portanto, façam este exercício, ok? Dica final, façam um exercício com o vosso parceiro, ou parceira, que é, vamos escrever os nossos valores, ok? Dos 3 valores mais importantes para mim, os 3 valores mais importantes para ti. Se não souberes, vai ouvir o podcast da Cut, espalhem o meu podcast por aí, acho que foi por aí que eu fiquei. Espalhem o meu podcast, agradeço imenso, se é sentido. E quais são os valores que esperas desta relação? Portanto, pode ser os valores individuais e pode ser os valores da relação, ou só os valores da relação. E, portanto, eu escrevo os meus e tu vais escrever os teus. E depois vamos mostrar um ao outro e vamos debater. Porque às vezes o que eu espero daquela relação, os meus valores dentro daquela relação, ou aquilo que eu quero, é segurança, conexão e muito amorzinho. Né? E para a outra pessoa ela escreve viagens, expansão, sexo, novidade, às vezes segurança. E estamos, não é? Não estamos sincronizados, até podemos estar, mas é a partir da comunicação que o sabemos. Okay? E é importante estarmos com pessoas que têm valores como os nossos. É tão importante. Eu isto aprendi nos meus 30. É que nos 20, valores, princípios, objetivos em comum. Depois vê-se, pronto, somos pessoas diferentes e até, que top, que bom, somos tão diferentes. E podemos ser muito diferentes, mas é importante realmente
termos valores e princípios semelhantes, porque senão não vai dar muito certo. E depois também ter objetivos para crescermos juntos, ok? E portanto, este foi o episódio sobre relacionamentos, sobre traição, sobre amor, sobre infidelidade, sobre este assunto que é tão tabu. E eu tentei trazê-lo de uma forma mais tranquila, mais leve, mas abrindo assim um bocadinho, se calhar, a consciência, debatendo de uma forma diferente. Portanto, digam-me se gostarem, deixem o vosso like, deixem com um comentário, sigam, por favor, ajuda muito. Mandem para pessoas este episódio, outros episódios que tenham gostado, todo o podcast. A sério, agradeço-vos mesmo muito por me fazerem crescer. Eu estou mesmo contente com o crescimento. Eu sei, pronto, mas eu estou muito contente com o crescimento que eu estou a ter, ok? Eu estou a celebrar mesmo. É uma coisa que eu estou a fazer, que é celebrar todas as conquistas, assim, das mais pequeninas. Para mim é fascinante. Não é? O público que eu já estou a ter, no geral, são mais de 1000 pessoas que vêm ver os meus vídeos constantemente. A nível de subscritores aqui no YouTube e depois no Spotify estão à volta dos 500, então para mim isso, não é? Juntar nas plataformas, então isso para mim, estou muito contente. E eu sei que pode parecer parvo, mas eu estou a aprender mesmo ao longo destes anos a celebrar as pequenas vitórias e, portanto, estou muito contente. Obrigada por estarem aí de coração, espero que tenham gostado. E é isso! Vemo-nos no próximo episódio. Tchau!